Olá, a bênção de todos e todas, que nossos ancestrais nos abençoem sempre, com muita vida, muita saúde, muita prosperidade. E antes de começar qualquer coisa, quero agradecer primeiro Pai Jesus, Adão Jacobô, pela recepção aqui no Ilê de Bojo de Oiá. Eu sou o Alabê Jagunidê, sou Alabê do Ilê Axé Laie, iniciado em 2021 pelo Babalorixá Bilojô. E hoje eu estou aqui com Tatanquice Jeremim, Pai, sua bênção, Tatanquice Jacobô. Queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade. Sou Tatanquice Jeremim, iniciado pela Mameira Padre do Axé Viva Deus. E hoje dirigente do Ilê Axé, Ilê de Bojo de Oiá. Eu sou, agradecer a todos, abençoar, abençoar. Eu sou Tato Talamucuni Jacobô, iniciado pelo Pai Jeremim em 2019, no Ilê Nandabunogun, Viva Deus, no Ilê da minha final da Boa Militar. E agradecer a todos, Raiz Viva Deus, e obrigado por todos. Vamos começar com um vídeo hoje falando sobre os nossos caboclos, os verdadeiros donos dessa terra, né? Os primeiros que estavam aqui na terra antes de qualquer coisa, antes de chegar a qualquer coisa, de chegar ao candomblé, até mesmo de chegar ao candomblé, era uma tradição que já existia, né? O culto da Jurema já existia no nosso país e se mantém vivo até hoje, graças a Deus e ao Oxóssi, graças a Deus e aos nossos caboclos. Então, eu queria falar um pouco, né? A gente falar um pouco sobre essa ancestralidade que é tão presente em nossas vidas. E vamos começar falando sobre a manifestação, né? A manifestação do caboclo nas nossas vidas, né? Como que apareceu. E dentro desses torés de caboclo, né? Que eu acho que toré é uma palavra banto, né? Então, o caboclo tem uma conexão muito forte, né, com a Angola, com a nação de Angola, com, né, a ancestralidade banta, a ancestralidade Congo. Então, eu vou começar fazendo essa pergunta, pai. Como esse ancestral, né, começou na vida do senhor? Como essas coisas começaram, né, na vida do senhor? Bom, na minha vida foi um pouquinho diferente. Na casa onde eu fui iniciado pela minha orixá, Mãe da Muralê, e fui numa casa de Tadeus, na casa do Itanomim. Eu sou rombono até dessa casa. Lá eu não doava muito essa tradição caboclo, né? Lá o único culto dele era mais a parte de caxiço, de parte de Exu, nessa parte. Então, no meu tempo de Iaô, eu não sabia muito, até mesmo cantigas, nós não íamos muito para casas, né, de outras pessoas para participar desses cultos do que é caboclo. E querendo ou não, é a nossa tradição, é o que é nosso, né, hoje. Então, eu não conseguia ir. Então, eu nem tinha caboclo juremado. Eu fui ter caboclo juremado depois que eu tomei os meus 7 anos, que eu passei por uma situação na minha vida muito difícil, não começou a aparecer filhos de santo eu não tinha casa aberta, foi aonde eu cheguei até a Macota Tumbaladê, né, da casa da minha tia militar, em memória, e ela abriu essa casa para mim, e lá eu comecei a ver que essa tradição é muito viva. Né? Que o seu Gentil, que é o dono da casa, ele era muito vivo ali, e ali eu comecei a ver que eu precisava dessa energia caboclo. E meu caboclo começou a vir, começou a pedir as coisas dele, começou a querer ter as coisas dele, querer ter a reza dele, e eu participar dessa vivência. Então hoje eu posso dizer que eu comecei com tudo depois dos meus 7 anos, a ter essa vivência do que é caboclo na minha vida, do que é ter caboclo para os meus filhos. Né? E tudo isso eu aprendi com a Macota Tumbaladê, né? Não foi por quem iniciou, porque nós ficamos afastados muito tempo, não foi na casa onde eu nasci, e sim pela Macota Tumbaladê, pelo chão da minha tia militar, né? Que já não estava mais ali, ela, né? Porque ela tinha falecido já há alguns anos, mas a oportunidade de quem me deu de começar a iniciar meus primeiros filhos foi no chão de Oxum. Foi no chão do Dandabuda, né? Então ali que eu comecei a ter essa energia e saber o que é caboclo. E saber o quão é importante essa vivência pra gente dentro da nossa raiz, que é candomblé, Angola, Viva Deus, no Chicongo. E o senhor lembra a primeira vez que esse caboclo tomou o senhor? O senhor lembra como ele se apresentou pro senhor, assim, mesmo não tomando a cabeça do senhor, mas aparecendo assim pro senhor, alguma aparição, algum sonho? O senhor lembra desse momento?
O que eu me recordo, na minha época, quando eu era Iaô, na casa do Italim, que ele me disse que quando esse caboclo veio, né, ninguém estava cantando, ninguém estava festejando nada para caboclo, eu comecei a passar mal, e eles me disseram que o meu caboclo veio, ele já deu o nome do seu Águia Branca, e que ele pediu algumas ervas, ele queria ir para a mata, ele queria buscar algumas ervas para fazer remédios para o povo, ele pediu pilão, que ele queria pilar os medicamentos, que a mãe do Italim, ela era viva na época e ela tinha um problema muito sério e ele queria curar isso. Só que não deixaram, porque, pelo que eu fiquei sabendo, falaram que você é teu menino, é o Iaô ainda, eu não posso te levar para a mata, porque é muito perigoso. Então a minha primeira vivência do que falaram para mim foi isso. E agora falando pro pai do Jacobô, como essa energia também apareceu assim na vida do senhor, o senhor lembra de algum momento do caboclo do pai do senhor? No meu caso é um pouco mais bem diferente do Evangelho em mim. Eu já nasci no terreno da minha falecida avó voltar. Então, desde sempre eu estava presente nas festas de Exu, caboclo, de orixá e tudo mais. E tinha o caboclo da minha avó, gentilheiro. E ele, com 5 anos, ele me colocou atrás da tabaco para tocar para ele. Foi onde eu comecei a tocar, queria aprender e tudo mais. E eu fui seguindo. Depois que minha avó veio a falecer, foi o momento que eu me afastei, querendo ou não, da religião, fiquei bem no meu canto, onde eu também sofri um acidente, fiquei bem afastado. E depois de um bom tempo, o pai chegou na roça para começar a iniciar os filhos dele, onde eu comecei a ter convívio com o pai. E essa conversa que a gente foi tendo e tudo mais foi voltando aquele amor, aquele carinho. Aí tudo mais, mas atualmente eu não tinha conhecido o caboclo do pai de Alemim, conhecido o Exu dele, que vinha sempre falar comigo e tudo mais. Até um dia que teve uma festa na roça, tudo, que veio a mãe Cláudia de São Paulo, ela tem um gentilheiro também. E ele virou pela primeira vez que ele fala comigo, mas naquela época ainda tipo, eu não conseguia entender o que ele falava, ele tem um jeito bem diferente de falar, sotaque e tudo mais, eu achava muito difícil, pedir ajuda da minha mãe para conseguir entender o que ele estava falando. Aí veio a minha iniciação, aí eu lembro que de manhã cedo foi fazer o corte, orou de tempo, mas foi cortar o caboclo, ele virou, e ele pegou e falou que depois que eu iniciasse, tirasse uma que ele queria conversar comigo pessoalmente, que eu ia conseguir entender ele. E foi dito e feito, tirei meu quelê, passou uma semana que ele virou, onde ele sentou comigo, com minha mãe e falou, eu quero minhas coisas, eu quero ser Juremado, eu quero ter meu pilão, eu quero ter meu barro, eu quero o que é meu, o que é meu de direito que ainda não recebi. E foi onde eu comecei a ter muito amor, eu já tinha mais carinho pelo produto de caboclo, pelo Águia Branca em si e tudo mais. Então era, o pai chegava, eu já ficava, vou chamar essa Águia Branca, para conversar com ele. Porque ele era um pai mesmo, de tirar dúvidas, se precisasse me dar uma bronca, um pode, alguma coisa que eu fiz errado e tudo mais. Ele me dava para ele falar, você fez, Senhor, mas é mano que vai se aprender. Você não vem já fazendo certo. Então com isso foi trazendo esse carinho que eu tenho, principalmente pelo culto de caboclos. Né, filho, até interrompendo um pouco e me recordando a memória, a dificuldade da linguagem que o meu caboclo trouxe da primeira vez era muito difícil de você entender o que ele falava, né? Ninguém conseguia entender a linguagem que ele trazia, então ele acabava ficando bravo porque ninguém entendia ele e ele saía pegando o que ele precisava, mas também ele não entendia o que aquele mundo, aquela terra tinha para ele, né? Então foi um momento muito difícil, até mesmo pelo Tata, pela mãe do Baladê, de ensinar as palavras de hoje, né, desse mundo de hoje para ele. E até é um pouco difícil hoje, às vezes, entender um pouco o que ele fala para os meus filhos diz, né? Ele como se diz, ele é meio chucro, com ele não tem duas palavras, é isso, ou é isso, né? Mas é um pai. Dizem que ele coloca no colo, fala, conversa, ensina, mas não tem duas palavras com ele, né? E até a desenvoltura da linguagem dele é um pouco diferente. E eu queria perguntar também para o senhor, pai, pai Jacobô,
o senhor sentia um amor muito grande, mas assim, o que o senhor sentia ainda mais quando o senhor era criança, ou quando o senhor começou a se adentrar mais no candomblé, o senhor sentia nos sambas de caboclo, nos toques, o que o senhor gostava? Tem uma cantiga que o senhor gosta bastante de algum caboclo? Eu sentia emoção, tipo, muita emoção, de me emocionar, eu chorava muito e tudo mais, tanto que se o caboclo do pai vem em terra, eu choro, posso estar onde estiver, mesmo vendo já ele bastante tempo tendo essa convivência, eu choro. Então é uma coisa de emoção mesmo, de me arrepiar inteiro, de sentir essa energia que eles trazem, sabe? De eu estar num terreiro lá que eu frequento, que eu vou numa festa, ver essa energia, eles sambando, cantando, tipo, interagindo com as pessoas e tudo, fazendo um atendimento ali, passando um remédio aqui, às vezes só conversando para o outro pessoa desabafar, aquilo, eu ver aquilo ainda e me emociona isso desde quando eu era criança, e ver que ainda você perdeu isso, que as pessoas estão conseguindo manter esse culto muito vivo. E eu queria perguntar para os senhores, desde para os dois, o culto ao caboclo é um culto muito antigo, né? O culto da Jurema é um culto muito antigo, o culto aos boiadeiros é muito antigo. Eu queria perguntar assim, como que a gente pode fazer, ou como que o senhor acha, como os senhores acham, que esse culto pode se manter vivo, como que essa herança não pode se perder, como o senhor acha que os nossos ancestrais fizeram para manter isso vivo? Bom, pai, aqui nessa casa onde eu estou com alguns filhos que têm umas entidades que são jurementos, né? Eu sou muito franco com eles. Eu falo assim, olha filho, o pai não compreende, eu não entendo completamente o que são essas entidades juremeiras. Então, para que eu não perca isso e para que eu aprenda também, eu vou atrás de quem possa me ensinar, porque eu aprendi que a gente nunca vai saber tudo, né? A gente pode estudar anos e anos, pode ser 50 anos de iniciado, que eu não vou saber tudo. Então eu preciso de um amigo, preciso de um mais velho, de um mais novo, que às vezes pode ter mais influência e sabedoria para me passar. Então é com quem eu ligo, com quem eu converso, é da minha família, fora da minha família, para que eu consiga na minha casa manter essa tradição. Porque para mim é muito vivo povo indígena, esse culto caboclo, né? Candomblé de caboclo que a gente acaba falando, né? Então, para manter tudo isso, eu acho que eu preciso procurar entender quem são eles, estudar quem são eles e deixar que a minha própria ancestralidade diz, né? Porque se nós somos uma religião de ancestrais, de ancestralidade, eu carrego comigo isso. Então eles mesmos vão acabar trazendo, se eu tiver alguma dificuldade, eles vão trazer um princípio, algo que está faltando, algo que é necessário, né? E para isso, privatizar mais as nossas matas, não deixar poluição, porque nós precisamos, quando a gente vai fazer alguma entrega, quando a gente vai deixar alguma coisa nas águas, num pé de árvore, a gente tem que se preocupar de não poluir aquilo, porque a gente precisa da natureza. E a natureza é o quê? É o povo indígena, né? É o caboclo, é ali que eles vivem, é ali que a energia deles estão. Então, se eu sou um tatunquice que vou colocar algo numa mata, que eu vou prejudicar essa mata, eu mesmo estou desacreditando naquilo que eu estou proporcionando à minha casa e aos meus filhos. Então, mantendo o ar, mantendo a água, mantendo as matas vivas, eu consigo trazer para minha casa e manter vivo o que acabou. Queria que você falasse também um pouquinho, pai, como manter essa herança viva, seja com o samba de caboclo, porque eu acho que, principalmente a influência musical, os sambas que são tocados hoje vieram do samba de caboclo, vieram do samba na terra, vieram daquele samba de roda, da capoeira que era tão agredida na época, assim. Então acho que como que a gente pode preservar isso? Porque também, de certa forma, o culto ao caboclo também traz o culto ao tabaco. E como que a gente pode preservar com cantigas? Porque as pessoas, infelizmente, mudam as coisas, né? Acho que com o tempo vai passando, as pessoas querem mudar, mas a gente tem coisas que não podem se mudar. Sim. Eu acho que, sim, a gente sempre tem que procurar evoluir, sempre aprendendo uma coisa nova, com o mais velho, com o mais novo. Isso é verdade, mas tem coisas que tem que se manter. Que tem coisas que é herança, que não deve ser mudada. Pode ser, às vezes, aprimorada, colocar alguma coisa nova ali, mas sem agredir aquilo que foi deixado pra gente.
Que nem o meu pai já me falou. Tem muitas coisas que eu não sei. Vou atrás de algum lugar mais velho que eu conheço, de fora, vou atrás dos mais novos, vou às vezes precisar de alguma coisa na internet, algum livro que eu possa aprender mais. Ou às vezes eu pego livro sobre história indígena para aprender também, porque tem muita ligação em tudo. E o principal, sempre minha fonte vai ser esse Águia Branca. Estou com dúvida, sempre vou perguntar para ele: o senhor está certo desse jeito? É assim que o senhor quer? Que nem a gente vai fazer um toré para ele. A gente não pode fazer um toré na mata, que a gente ainda não tem uma estrutura para uma mata preservada com segurança ali, né? Porque tem muito disso. Ele falou que ele quer a mata aqui dentro. Então a gente vai ter que decorar toda a roça com folhas, com ervas, preparar a jurema dele, que é uma coisa muito sagrada, e fazendo isso, seguindo o que ele vai falar, os passos dele, sempre também ensinando, não deixando aquilo guardado só pra gente. Deixar como os outros vão saber, como os outros vão continuar passando de tempos em tempos, se a gente também não falar. Tem coisas que tem um momento certo. Mas eu acho que principalmente o culto de caboclo e tudo mais é uma coisa muito aberta ao público. Tá ali, então basta a gente também fazer o nosso, ensinar, conversar, dialogar, fazer o nosso história e tudo mais. Eu acho que assim a gente consegue ir mantendo esse culto vivo. E tudo isso, né, pai, tá dentro da musicalidade, porque a gente traz a nossa ancestralidade do festejo, né, que o negro fazia, no samba que eles faziam em comemoração. Isso vem trazendo um dos índios, né, quando vieram no Navio Negreiro, teve aquela estação urbana, e se misturaram, teve aquelas divergências todas. Então as festas que eles faziam eram as cantigas deles, e as cantigas que nós, os senhores, trazem pra gente, vivenciando tudo que eles passaram na terra. Então é a nossa ancestralidade. Então a musicalidade que os senhores dos estados traz para nós, que a gente acaba louvando, é para vivenciar mais ainda o culto deles aqui, hoje, né? Porque se não for isso, eu vou rezar uma jurema, eu vou rezar com um caboclo, eu vou estar trazendo o que ele viveu, né? Aqui na nossa casa, no nosso candomblé, no nosso Angola, quando a gente vai juremar um caboclo, a gente procura saber quem é esse caboclo, da onde esse caboclo veio, o que aconteceu com esse caboclo. Então a gente ouve muito ele, né? Quem melhor do que ele para dizer o que ele passou? E através do que ele passou, aí a gente acaba criando, né, filho, essa reza, que é quando eles se ajoelham no pé do atabaque, no pé da jurema, que a gente faz tudo. Ele acaba contando um pouco quem ele é, o que ele passou. E através disso se levanta e a musicalidade entra, eles vão sambar, vão louvar, eles fazem aquela ancestralidade deles juntas com os outros caboclos, aquela irmandade fica, e isso faz com que a gente sente aquela energia, aquela vibração e aquele contentamento entre eles. Se fosse numa mata, eu acredito que a energia seria maior ainda, mas infelizmente nós não temos um espaço para isso. A gente não tem um espaço protegido, que nós precisamos ser protegidos, porque no nosso mundo de hoje é perigoso ainda, por mais que existem leis que nos amparam, mas a gente tem muitas pessoas más que possam estar ouvindo e fazer alguma coisa com os consulentes que estão ali, com aquelas pessoas que estão ali assistindo, né? Então, infelizmente, a gente fica um pouco mesclado, fica dentro de um barracão, dentro de uma roça de candomblé, sem poder estar indo para a mata, né? E se hoje a gente for levar isso, abrir uma roça numa chácara, abrir uma roça num lugar mais distante, as conduções para esses filhos chegarem até lá é difícil. Não é igual antigamente, que era difícil, mas tudo um pouco era mais fácil, tinha cavalo, podia andar com isso, com aquilo outro. Hoje não tem como. E também o candomblé na época era de uma forma marginalizada, né? Ficava às margens da sociedade. Sim, então sim. Era muito mais acessível para as pessoas marginalizadas. Por isso que o candomblé se fez muito mais forte, muito mais presente entre os povos. Em muita periferia tem candomblé, como por exemplo aqui na cidade de Londrina, né? O Palácio de Ançã, né, do nosso pai Matambedê, que fica no bairro do São Jorge, que é um lugar periférico, é um lugar marginalizado pela cidade de Londrina, mas é um lugar que acolhe o povo dali. E ele lutou, né? Lutou por isso, exatamente. Quando eu fui na casa do pai Matambedê a primeira vez, eu lembro nitidamente da gente fazendo a festa, terminou a festa, eu lembro nitidamente do pessoal do bairro vindo se alimentar do axé.
do Pavata Benevento, se alimentar daqueles bichos que foram para o Inquice, as pessoas se alimentando daquela comida. Então aquilo para mim foi muito importante, né? Então eu acho que o caboclo é isso, o caboclo é povo, é família. É família. Né? O caboclo é irmão do outro. É reunião, né? Exatamente. É aquela reunião. Porque o caboclo, ele caçava para aquela própria família, né? O cacique ia lá, ele caçava para trazer o alimento para a família. E aqui a gente faz o quê? Os animais da sacralização, a gente oferta o alimento para todos, né? A gente oferta o alimento para a nossa comunidade. Então eu acho que até isso traz um pouco do que é caboclo, um pouco do que é indígena, e era muito discriminado antes. Por qual motivo? Por conta dos portugueses, a única religião aceitável era o catolicismo ali em si, então houve aquela nomenclatura de São Jorge ter que ser Ogum, de Nossa Senhora ter que ser Oxum, para ficar um pouco escondido. Então o nosso povo não podia ter aquela crença própria, a gente tinha que ter escondido as imagens para falar que nós estamos louvando e adorando o que o catolicismo passava, porque se a gente falasse que isso não era verdade, nós éramos discriminados, né? Mas hoje a gente consegue manter e colocar-se o que a gente acredita nos nossos inquices, nos nossos orixás, Ogum, Bolse, e por aí a gente vai, né? Então, catolicismo ficou catolicismo, candomblé, candomblé. Então hoje a gente consegue tudo isso. E também eu acho que é feito, o candomblé foi formado dessa forma. Sim. Não tem como a gente dizer assim, eu faço um candomblé onde não tem uma influência do outro. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Porque o candomblé foi se formado enquanto aqueles negros que foram escravizados, foram agredidos, foram tirados da própria terra, foram colocados à força em um lugar que eles não queriam vir, foram impostos ordens de pessoas que não mandavam nelas e tiveram que fazer, se não morriam, eles tiveram que se juntar para fazer o culto, porque para eles o culto era como se fosse comer, o culto era indispensável. Então foram pessoas de cada lugar de África, né, desse grande território, onde eles precisavam manter esse culto vivo de alguma forma. Olha, meu irmão, eu não consigo o culto levar assim, mas o culto Exu assim, vamos fazer assim para ficar bom para todo mundo, para a gente ter o culto não morrer. Então o candomblé foi feito assim, não tem como a gente dizer que existe pureza. Existe pureza, não existe pureza. A pureza ficou lá. Inclusive lá nem tem mais a pureza, porque as pessoas mudam lá de várias formas, e tá tudo bem também, não é certo e errado, é isso. Completamente diferente do nosso. Com certeza. Então, nossas tradições não é na teórica, é na prática. E a nossa prática é com o quê? É com a vivência dentro do terreiro, é a vivência com os caboclos. Eu sempre falo para os meus filhos, eu não vou rodar no Exu, não vou rodar no caboclo, vamos jogar búzio. Mas eu estava errado. E quem me falou, porque eu não aceitava que meus filhos falavam, pai, o senhor está errado, vamos fazer. Eu não aceito, acho que a maioria dos estados inquices, dos babaluchás, dos pais santos, não aceita que o filho questione e fale, né? E eu era um desses. Mas quem mostrou que uma casa de candomblé, uma casa de banda, eu acredito que seja assim, quem manda são os catiços, né? Quem manda aqui é seu Águia Branca, é o seu Tranca-Rua, e eu acho que é eles que acabam mandando em tudo. Então isso é vivência, isso é não deixar morrer o povo caboclo, o povo indígena, a nossa raiz. Eu queria pedir, né, o pai Jacobô, para a gente deixar uma cantiga do seu Águia Branca, uma cantiga especial, né, dentro da terra dele. Eu acho que eu precisava dessa cantiga, por favor. Tem uma cantiga que eu aprendi com o povo lá de São Paulo, e é uma cantiga que os filhos aqui da casa amam, também se emocionam a cantar. A primeira cantiga que eu aprendi com o seu Águia Branca. Seu Águia Branca, meu pai, que saudade, mas que saudade eu tô de você. É uma saudade que machuca o peito, é uma saudade que chega a doer.
seu penacho branco. A minha roupa mamãe fez de folha, a minha roupa mamãe fez de folha, o meu sapato mamãe fez de gravata, meu capacete mamãe fez de samambaia, mamãe era pobre, não tinha cantiga me explica muita coisa, né? E até deixar aqui. Essa cantiga me explica muita coisa, porque é uma frase que seu Penacho sempre, toda vez que ele vem, ele diz que o melhor que a gente tem é o que a gente tem. Que a gente pode querer o do outro, mas o do outro é mais bonito. Não, o melhor que você tem é o que você tem agora. A melhor roupa que você tem é de samambaia, é de gravata, tá tudo certo. Porque você vai lutar com essa roupa para você ter o que você tem depois. Tempo, mas eu queria que o senhor cortasse a cantiga do caboclo militar. Foi lá, né? Eu não posso só me lembrar do seu H-Boca, não o senhor puder trazer para a gente a cantiga dele, a reza dele, se eu vejo. Pode ser a reza? É a reza que ele foi juramado, é uma reza que me emociona muito. Eu acho que foi a primeira vez que você disse a gente conseguir fazer a reza só da branca e tudo mais. Então vou rezar ela aqui para todo mundo. E no varão da porteira vaqueira xingou, dante ele andar, estava dormindo, sonhando, acordei com essa zoada, me puseram um jaleco e um chapéu de couro, me jogaram no meio da murada, eu lacei com laço de ouro, seguro os couro meu tuado, eu me chamo Gentileu, Herdeiro de Minas Gerais. Então foi através disso que a minha vida caboclo começou. Eu queria agradecer ao Senhor, Pai, pela recepção aqui na casa do Senhor, por todo o acolhimento, por tudo, assim, né? Tantas quizombas que eu já vi nessa casa. Fico sempre muito feliz, né, de vir aqui nessa casa. Para mim é uma gratidão eterna, né? A casa de Cassuté, que é um orixá que também, né, é presente na minha vida, então é um orixá muito forte na minha vida, né? Seu Tranca-Rua, que é um Exu muito presente na minha vida também. Então eu queria agradecer, né, por todos esses momentos, principalmente por senhor ter aceitado o meu convite. Pai, eu sou uma pessoa muito difícil, né? Mas Babá Bilojô, eu aprendo muito com ele. Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu quero agir com muita rapidez. E se o Babá Bilojô falar assim comigo, eu vendo as atitudes dele, eu aprendo com ele. Ele é meu mais novo, mas para mim ele é o mais velho, de um conhecimento extraordinário. Eu falo para os meus filhos que a minha admiração por Babá Bilojô, por todos vocês, é incrível. Eu não estou falando isso só porque a gente está nesse bate-papo aqui, não. Mas nos meus momentos mais importantes, é vocês que estão aqui comigo. Nos meus 14 anos, por eu ter tomado meus 7 anos, né, numa outra nação, quem estava aqui comigo junto com o Tato e com o Jacobô foram vocês. Foi o Senhor que estava no seu, né, na sua iniciação ali. Então, assim, o Senhor é o meu mais novo, é meu pai, só que com uma sabedoria extrema e grandiosa. Então,
a minha casa, a casa de Cassuté, a casa do Xaguian, que aqui assim não tem muita nomenclatura, algum para mim é algum também, foi isso que eu aprendi, é esse muxicom, viva Deus, que eu toco na minha casa, não vou mudar, era o que estava no ano fazia lá e não ficava falando só em Tosse, é Ogum, é o Xóssi, é o San, é Xangô. Hoje isso está muito mudado, hoje as pessoas estão mudando, casas antigas estão mudando, falando outras coisas, né, outros dialetos, mas que antes não falavam, né? Enquanto o cara era vivo, falava igual eu, mas hoje cada um faz a sua casa que quer. Mas na minha casa, vou continuar te falando Xangô, Ogum, o Xaguian, e eu quero dizer que aqui nessa casa, a família Laê sempre será muito bem-vinda. É uma família respeitosa, uma família de axé, é uma casa onde eu vou também no Alaê, que você, a partir do momento que você entra, você sente aquela energia que te toca, que te manifesta, aquela alegria, certo? Então, a minha casa é a casa de vocês. Agradecer ao Senhor também, Pai, gratidão pelo convite e agradecer também porque eu acho que eu lembro a primeira vez que o que se virou naquela casa, que eu tive que cantar, foi o filho do Senhor. Falei, gente, eu já vou lá que eu faço. Vamos cantar. Vamos cantar. Então, e foi graças ao Senhor que eu aprendi essas cantigas, né? Foi ouvindo aqui, vindo tantas vezes aqui. Eu sou uma pessoa também muito assim, eu quero aprender de tudo. Ah, você do que? Não, eu quero aprender agora, eu quero aprender jeito, eu quero aprender tudo. Eu quero aprender porque a gente está aqui nessa vida de passagem. E a gente precisa saber o que se adaptar aos lugares também. Porque hoje eu falo Colofé, mas se eu for num lugar para alguém falar Mucuiru, eu vou saber responder. Se eu for numa casa de Queto que fala Motubá, eu vou saber responder. Alguém me falar Orelha, eu vou saber responder. Então eu acho que é um conhecimento eterno, né? Eu lembro que quando eu encontrei um ogã muito velho assim daqui de Londrina, eu perguntei assim, nossa meu pai, eu queria ter tanto conhecimento do senhor. Ele falou assim, meu filho, mas para eu ensinar tudo, demoraria 40 anos para eu ensinar para o senhor. Tudo que eu sei, que é a idade que eu tenho. Então aquilo para mim foi muito tocante, né? Então, aí eu sou uma pessoa muito assim, eu quero aprender de tudo. Então eu acho que a gente está nesse treino aprendizado, mas eu estou pegando aos pouquinhos aquilo e adquirindo assim para mim. Isso é muito importante para mim. Pai, mas é isso que o Senhor disse, que eu disse, é não deixar morrer o nosso canal da caboclo. Não é deixar morrer, é a troca de informação. Isso, enquanto existir troca de informação, respeito, nada vai morrer. Nada vai deixar de existir. As coisas deixam de existir quando a soberba chega. Né? Quando a soberba chega, quando as coisas eu sei de tudo, eu sou tudo, né? Quem é o tudo aqui é o Orixá, é o Equice. Nós somos apenas os mensageiros através daqueles que comunicam com a gente. Agradeço o Senhor mais uma vez, agradeço o Pai do Estado, que é meu pai, né? É meu filho, mas é meu pai. Quando eu estou dormindo, ele está responsável por mim. E exame na quarta estado. Amém, Pai. Gratidão, Pai. Eu vou me